Fala galera, tudo certo? Pedro da Real Grana aqui e hoje a gente vai estar resolvendo 5 questões do simulado de 2025 da Olitef do nível 1. Se você não lembra, a Olitef ela é uma Olimpíada de Educação Financeira organizada pelo Tesouro Nacional. Então, lembrando aqui, ó, que a prova ela é dividida em três principais temas, que é a educação financeira básica, renda fixa e renda variável. Hoje a gente vai estar resolvendo duas questões de educação financeira básica, duas de renda fixa e uma de renda variável, que é mais ou menos a divisão da prova. Ela tem bem mais educação financeira e renda fixa do que renda variável, e a gente também vai estar dividindo aqui entre os níveis fácil, médio, difícil. Fechou? Então bora lá para a primeira questão. A questão 1 é: um supermercado vende uma caixa de maçãs com 2 quilos por R$ 13,50. Em uma feira, a mesma caixa é vendida por R$ 12. Um produtor local vende maçãs diretamente ao consumidor em sacos de 1 quilo, por R$ 5,50. Considerando essas informações, qual alternativa apresenta o melhor preço comparação de preços por unidade de medida, preço por quilo, entre os diferentes locais de venda? Então, bora lá. Aqui é muito importante a gente prestar atenção que o enunciado está pedindo o preço por quilo e não qual o preço melhor em geral. Então, a gente tem que fazer uma conta aqui pro supermercado e para a feira de divisão desses 13,50 e os R$ 12 dividido por 2. Então, bora lá. Ó, a gente vai fazer aqui o supermercado, ele faz 13,50 dividido por 2. Isso aqui vai dar para a gente um valor de R$ 6,75 por quilo. Fechou? Então, ó, só aqui a gente já conseguiria matar a questão ali na alternativa, mas vamos fazer também considerando a feira, a caixa da feira, que é vendida por R$ 12, 2 quilos. Então, bora lá. A caixa da feira é vendida por R$ 12, 2 quilos. Então, a gente faz 12 dividido por 2, que vai dar aí pra gente um total de R$ 6 por quilo. E o produtor local vende as maçãs diretamente por R$ 5,50 por quilo. Então, fazendo essa simples divisão, a gente chega que a alternativa correta da questão 1 é a alternativa C. E só lembrando que essa aula você pode encontrar lá no preparatório da Real Grana, na nossa plataforma, na aula 5, porcentagens e descontos, onde a gente fala também sobre as principais operações, né, matemáticas que cai bastante na prova, por mais que ela seja uma prova de educação financeira. Então, fechou, questão 1, resultado letra C. Bora agora para a questão 9. A questão 1 ela era uma questão de nível de dificuldade fácil. Agora a gente vai aqui para a questão 9, que é uma questão de nível de dificuldade difícil, mas a gente vai ver também que só lendo com calma já é o suficiente para a gente resolver a questão. Então bora lá. A mãe de Ellen faz brigadeiros deliciosos para vender e com isso consegue ter uma renda extra, além do seu salário. Para conseguir vender mais, ela oferece comissão de 10% do valor de cada brigadeiro para as amigas que vendem seus brigadeiros. Ellen também quis se tornar uma das vendedoras e vende os brigadeiros da mãe para colegas do bairro por R$ 2 cada. No mês passado, Ellen vendeu 40 brigadeiros. Quanto ela vai receber de comissão? Então, bora lá. Aqui a gente precisa prestar atenção em alguns pontos. A mãe da Ellen, que é quem faz os brigadeiros, e ela oferece uma comissão de 10% do valor de cada brigadeiro vendido. Então a Ellen quis se tornar uma das vendedoras e ela vendeu cada brigadeiro por R$ 2. Aqui, então, é bom a gente prestar atenção que esses R$ 2 é o valor que ela vendeu o brigadeiro, não o valor da comissão da Ellen. Então, no mês passado, a Ellen vendeu 40 brigadeiros. Então, fechou. Bora fazer essa conta de quanto ela vai receber de comissão. Então, a gente tem aqui que a Ellen vendeu 40 brigas, vamos colocar aqui um Bzinho, vezes R$ 2. No total, ela teve uma venda de R$ 80 em brigadeiro. Só que, aqui é aquele ponto muito importante que a gente falou, ela ganha 10% só do valor de cada brigadeiro vendido. Então a gente vai pegar esses R$ 80
e fazer vezes 10%. Aqui, para pensar no raciocínio da conta, a gente pode fazer também 80 vezes 0,1. Aqui o que ficar mais fácil para você, ou de você entender, ou também a gente pensar naquela relação, né? 10% a gente vai e corta um zero do R$ 80. Isso a gente já teria a nossa resposta, que a Ellen teve, então, um total de R$ 8 de comissão. Fechou? Vamos ver se tem essa alternativa lá no simulado. E aqui a gente vê então que a alternativa correta é a alternativa B. E o que poderia ser uma pegadinha aqui? Você poderia pensar que a Ellen ia receber R$ 80 de comissão, que seria a alternativa A. Mas na verdade, a mãe dela vendeu todos os brigadeiros por R$ 80 e pagou esses 10%, R$ 8 de comissão para Ellen. Então, assim, uma questão de nível difícil, mas que ao mesmo tempo, se você lê com calma e presta bastante atenção em todos esses detalhes, ela acaba não se tornando tão difícil assim. São duas contas de multiplicação dentro do exercício. Fechou? Então agora a gente fez duas questões de educação financeira e aí a gente vai fazer agora duas questões de renda fixa. A primeira delas, a gente vai fazer a questão 12, que é uma questão de nível de dificuldade fácil. Então vamos ler com calma aqui também. Rubens adora carros e sempre que encontra seu tio Ayrton, que trabalha em uma loja de compra e venda de carros usados, aproveita para aprender mais sobre as vantagens e desvantagens de cada modelo. Ayrton explicou para Rubens que na loja preferem comprar carros nas cores preta, branca ou prata, pois são os que vendem mais rápido. Carros de cores muito diferentes, como vermelho e amarelo, são até bonitos, mas demoram muito mais tempo para vender, porque poucas pessoas têm interesse neles. Sobre investimentos financeiros, também é importante entender quanto de tempo pode demorar para vender um investimento e transformá-lo em dinheiro. Este é o conceito de. Então, só lembrando aqui, né, que a gente tem um tripé de investimentos que são uma das coisas mais importantes na hora que a gente começa a aprender sobre investimento, que é segurança, rentabilidade e liquidez. Então aqui a gente já respondeu a nossa pergunta, mas só para a gente voltar, aqui o Ayrton, né, o tio do Rubens, ele está explicando que as pessoas preferem comprar carros de cor prata, branca ou preta, porque são as cores que vendem mais rápido. Então esse conceito de você transformar o seu investimento em dinheiro, o dinheiro na sua conta, o dinheiro no seu bolso, ele é o conceito de liquidez. Então é um conceito muito importante e que muito provavelmente a prova vai abordar ou um conceito de liquidez, ou de segurança, ou de rentabilidade. Então é muito importante prestar atenção nesse ponto e esse conteúdo ele está lá na nossa aula 10 no preparatório, falando ali sobre liquidez, que é liquidez e a dificuldade de transformar um investimento em dinheiro vivo rapidamente. Então fechou, primeira questão, questão de nível de dificuldade fácil. Bora agora para uma questão de renda fixa média. Vamos para a questão 16. Bora lá. Aqui também é legal a gente pensar que é uma prova organizada pelo Tesouro Nacional, então ela com certeza vai ter questões falando sobre os investimentos no Tesouro Direto. Então vamos ler aqui a questão 16. Fernando teve aulas de educação financeira na escola e conversa com sua avó Joana, que sempre incentivou a guardar e investir dinheiro, contando que agora entende a importância dos conselhos da avó, que também aprendeu sobre os títulos do Tesouro Direto. Dona Joana, que sempre aplicou suas economias na caderneta de poupança, diz que também vai sentir os conselhos do netinho e investir a reserva de emergência em um dos títulos do Tesouro Direto. Considerando que Dona Joana não quer correr risco de mercado, ou seja, grandes variações no preço do título, porque pode precisar do dinheiro a qualquer momento, o título mais adequado para ela investir é o. Então aqui, ó, de novo, muito importante a gente ter fresco na memória, nos estudos, quais são os tipos de investimento do Tesouro Direto, porque ela é uma pergunta bem específica, bem direta. Então aqui os pontos importantes. A dona Joana, ela não quer correr risco de mercado, então ela não quer grandes variações no preço do título e ela pode precisar do dinheiro a qualquer momento. Então aqui a gente volta naquele conceito de liquidez. Então aqui para a dona Joana,
é importante ter um título que ela consegue ter essa liquidez rapidamente. Então, se a gente parar para analisar as alternativas, Tesouro IPCA com juros semestrais. Então, aqui, ou ela receberia de 6 em 6 meses esses juros, ou ela poderia sofrer com uma variação no preço do título, então não seria recomendado para a dona Joana, e assim como as outras alternativas B, C e D. Elas são alternativas que são investimentos que podem fazer muito sentido, mas que para esse caso, onde ela precisa de uma liquidez e não pode sofrer com grandes variações no valor, a opção correta é a letra E, Tesouro Selic, porque aí ela vai estar sempre acompanhando a variação da Selic, então ela não vai estar perdendo dinheiro, e é o título do Tesouro que tem a melhor liquidez para você que pode precisar desse dinheiro rapidamente. Então aqui também é uma questão de nível de dificuldade médio, onde você precisa lembrar certinho de cada diferença entre os títulos do Tesouro, e aí você consegue matar a questão rapidamente. E lá no preparatório da Real Grana, essa aula ela tá aqui na nossa aula de número 10, falando sobre renda fixa. Então aqui, ó, só simplesmente falando, é um título pós-fixado, sua rentabilidade acompanha a Selic, rende diariamente, principalmente indicado para quem busca segurança e liquidez. Então, mais uma pergunta que estava respondida lá no nosso preparatório. Então, fechou? Bora agora para a última questão desse vídeo, que é a questão de número 19. Ela é uma questão de renda variável e uma questão de nível de dificuldade fácil. Então, só te lembrando que na prova são duas questões de renda variável e essas duas questões elas são de nível de dificuldade fácil. Então, muito provavelmente são questões que não vão ter conta, vão ser questões de conceito, que é importante você estudar e lembrar ali dos principais detalhes também. Beleza? Então vamos lá, questão 19. Paulo é um servidor público do município em que mora. Seu salário é o mesmo todos os meses. Marina, sua prima, é dona de um salão de beleza. Marina não tem salário. Ela ganha com o lucro do salão quando acontece. Ela depende do que sobrar entre o faturamento do salão atendendo os clientes e os custos com equipamentos, materiais, aluguel, serviços e salários das duas funcionárias. Se fossem investimentos, as características de Paulo e Marina seriam. Então, prestar atenção aqui. O mais importante aqui é, o Paulo, o salário dele é o mesmo todos os meses. Já a Marina, ela não tem salário, ela ganha com o lucro do salão quando acontece. Então não é um negócio fixo, certo? Um negócio variável. E aí quando a gente para pensar, se o Paulo e a Marina fossem investimentos, a gente pode dizer que o Paulo seria um investimento de renda fixa e a Marina de renda variável. Então, o Paulo ele tem o mesmo salário, então ele sempre sabe qual é aquele valor, igual um investimento de renda fixa. E a Marina não consegue dizer qual é o salário dela sempre, que é o mesmo conceito de renda variável, então ele vai variando. Fechou? Aqui o que poderia ser uma pegadinha, além da alternativa correta, que é a alternativa B, aí você poderia pensar que o Paulo é um investimento de juros simples e Marina de juros compostos, porque a gente viu também, né, essa questão de juros as diferenças entre juros simples e juros compostos, mas pensando que é uma questão lá no final da prova, que vai ser onde vai estar falando de renda variável, você nem devia estar lembrando mais essa parte dos juros e estar considerando aqui então que a Marina é um investimento de renda variável e o Paulo um investimento de renda fixa. Galera, essas foram as 5 questões que a gente fez da prova no dia de hoje, dividindo aí em relação aos temas e aos níveis de dificuldade. E lembrando que toda a prova resolvida, todos os exercícios de 2025, a prova de 2024, o simulado de 2024, todo ele resolvido em vídeo, você encontra lá no preparatório da Real Grana. O link está aqui na descrição e você pode conferir todas as vantagens que a gente vai estar oferecendo para quem assinar e tiver aí buscando de fato uma medalha na Olitef. Fechou? Até o próximo vídeo. Te espero lá na plataforma. Abraço.